sua Bíblia no livro de Sofonias. Nós estamos estudando aí uma série de lições a respeito dos profetas menores, homens extraordinários com mensagens extraordinárias. Nós já vimos até aqui, alguém se lembra quem nós já estudamos? Já estudamos Oséias, Abacuque, Obadias, Amós, já estudamos Jonas, né? Já estudamos Miqueias, Naum, e hoje nós vamos estudar Sofonias, né? Todos estes homens tinham uma tarefa especial a cumprir. Eles tinham uma mensagem a transmitir, um trabalho difícil de realizar, que era chamar o povo a consertar, ao povo se arrepender. E, como toda a Bíblia, as declarações dos profetas menores permanecem pertinentes para a nossa vida espiritual até hoje, até os dias de hoje, e vai permanecer até Jesus voltar. Né? Isso não é só para aquele momento, por isso está registrado na Bíblia. Todos abriram? Todos encontraram o livro de Sofonias? Amém? Vamos ler comigo então, no capítulo 1, alguns versículos. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Logo aqui no primeiro versículo, nós vemos algo diferente. Não é comum um profeta menor apresentar sua genealogia. É? Os anteriores nós não vimos isso. Então fica logo claro para nós aqui, no primeiro versículo, que Sofonias fazia parte da família real. Ele era primo do rei. Então ele não era qualquer pessoa. E isso me chama a atenção, irmãos, porque a multiforma de Deus trabalhar. Deus chama um boiadeiro para ser profeta, e chama príncipe também. Então, às vezes, você pensa assim, não, Deus só chama para fazer a sua obra homens e mulheres intelectuais. Verdade isso? Não. Deus chama quem Ele quer e quem se coloca, né? Aqui, a partir do versículo 2, olha a mensagem que esse homem tem para este povo da sua época. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Vamos abrir um parênteses aqui de novo? Consumirei primeiro quem? Os homens. Quando você vai lá para a ordem da criação, como que Deus criou? Deus criou primeiro os peixes, as aves, os animais e, por último, o homem. Aqui, a ordem de destruição começa por quem? Pelo homem. Por quê? A responsabilidade dele é maior, não é? E aí ele vai continuar dizendo, os ímpios terão apenas montões de ruínas quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desde Ugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. O que Sofonias está denunciando aqui? Esse andar dúbio, aquele que adora Deus e adora ídolos. Aquele que vem de domingo para a igreja, mas que durante a semana busca um acatomante, busca olhar o horóscopo. O que o horóscopo está dizendo para ele durante essa semana? Pessoas que não se definem, que não se posicionam.
É isso que Sofonias está acusando. E isto é tão sério, porque ele fala assim, olha, sobem aos telhados, quer dizer, fazem escondido. Irmãos, nada fica oculto para Deus. Nada, nada. E aqui ele vai começar o seu livro ele vai começar fazendo estas acusações e vai terminar, como nós vamos ver mais à frente, regozijando-se com o conserto de Deus. Então, só para nós nos situarmos, né? Algumas informações a respeito do autor e do livro. O livro de Sofonias é o 36º livro do Antigo Testamento. Ele possui apenas 3 capítulos. Vale a pena você depois em casa ler esse livro, né? Sofonias profetizou para o reino do sul, Judá. Ele, como eu disse, ele era da linhagem real, tataraneto de Ezequiel. Nós lembramos bem quem foi Ezequiel. Ele é primo de Josias. Ele vai ministrar durante o reinado do seu primo, do rei Josias. Seu nome significa aquele a quem Deus oculta, ou aquele que é o escondido de Deus. Esse nome vai falar muito, tem muito a ver com o seu ministério. Esse livro provavelmente ele foi escrito no ano de 620 a.C. E o tema principal de Sofonias é o dia do Senhor. Esse livro, ele tem profecias para aquele momento, para aquele tempo, para Judá, para as nações vizinhas, e Sofonias vai vislumbrar um tempo muito maior, muito mais distante, com um perfil escatológico, para um tempo que ainda não aconteceu até os dias de hoje. Então, esse homem, Deus o usou de uma forma tremenda. Ele enxergou acontecimentos previstos para o após-arrebatamento. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, irmãos? A grande tribulação. Até esse tempo, este homem viu nas suas profecias. Então, vamos agora entender primeiro o ambiente em que Sofonias se encontrava. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 23. Antes de irmos para o capítulo 23, só passa o olho aí no 22, que vai falar de Josias, para nós entendermos esse momento de Sofonias, tá? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Josias era filho de Manassés, era neto de Manassés, filho de Amon. Manassés reinou por 50 anos. Foi o pior rei que Judá teve. Manassés introduziu e permitiu todo tipo de idolatria possível e imaginável. Até sacrifício humano foi feito. Manassés sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos. Para você entender que ambiente é esse. Depois que Manassés morre, seu filho Amon assume. Amon, ele vai fazer tudo que o pai dele fazia e pior um pouquinho. Amon durou pouco tempo, ele só durou 2 anos no governo. E ele foi assassinado pelos seus próprios comparsas. Eu imagino que Amon deve ter piorado a coisa de tal forma que nem aqueles que andavam com ele suportou e foi lá e mataram ele. Só que havia ali em Israel ainda, né, um conselho que não aceitou isso, que mata os que mataram Amon e colocam Josias com 8 anos, coroam Josias como rei. Josias, a Bíblia vai dizer que quando ele tinha 18 anos de idade, no versículo 3 do capítulo 2, 22, quer dizer, no 18º ano do rei Josias, quando ele fez 18 anos, Josias dá uma ordem de que o templo fosse consertado.
que o templo do Senhor fosse consertado, que o dinheiro que era arrecadado, que o povo ia lá e oferecia de oferta, que esse dinheiro fosse usado para pagar os artesãos, todos que estivessem envolvidos nesta reforma do templo. Quando inicia-se essa reforma, ele estabeleceu um sacerdote, né, Ilquias, para estar à frente disso. Ilquias lá supervisionando a obra, ele vai encontrar o livro da lei. Quando ele encontra o livro da lei, ele traz para o rei Josias e lê para ele esse livro. Quando ele ouve as palavras desse livro, a Bíblia diz que Josias rasga suas vestes e se humilha diante de Deus. E ele entende que a ira do Senhor sobre o povo estava muito grande. E aí ele pede perdão e ele conclama a população. E ali começa-se uma nova renovação em Judá, a partir do capítulo 23. Então nós vamos ver aqui, olha, no versículo 3, o rei Josias renovou a aliança perante o Senhor para o seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, e de todo o coração e de toda a alma. Ele ordenou que se tirasse do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal. Olha aqui, você vai ficar chocado com o que esse povo era capaz de fazer. Eles levaram para dentro do templo do Senhor utensílios dedicados a deuses pagãos. Ele manda retirar isso, ele manda retirar poste sagrado de dentro do templo, né? E ele manda eliminar os sacerdotes que os reis de Judá antecedentes estabeleceram. Ele elimina esses homens e a Bíblia diz que ele queima esses homens. Eles não são só mortos, não, eles são queimados, né? E em toda a cidade, em todo o país, ele manda fazer isso, em tudo ao redor de Jerusalém. Ele vai tirar esses postes, ele vai derrubar as casas, versículo 7, derrubou as casas dos prostitutos culturais que estavam no templo do Senhor. Ele derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta. Irmãos, a reforma de Josias, ela vai além fronteira. Vocês sabem que nesse momento ele é rei só do Reino do Sul. Mas essa reforma vai até Betel. Betel está onde? No Reino do Norte, perto da fronteira. Até lá ele manda queimar, derrubar e matar os sacerdotes que estavam ali, desvirtuando o povo. E isso, você pensa assim, meu Deus, que avivamento. Que coisa tremenda aconteceu. É tremendo? É. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Esse povo, eles caíam facilmente às práticas idólatras. Facilmente eles se levavam. Facilmente eles se enganavam. Facilmente eles se afastavam do Senhor. Facilmente eles se esqueciam de quem era Deus e do que Deus já havia feito por eles. Era coisa assim, né? E aí surge Sofonias. Provavelmente após a reforma. Após a reforma de Josias, Sofonias se levanta em alta voz para condenar todos os pecados que Josias tentou derrubar, que Josias tentou tirar do meio do povo. A reforma que Josias fez foi grande, mas não foi profunda o suficiente para transformar o coração daquelas pessoas, para mudar os hábitos daquelas pessoas. E aqui Sofonias vai apontar aonde estava o problema, aonde estavam os erros daquele povo, não é? Então o ambiente político era esse. O ambiente religioso do Reino do Sul, irmãos, a condição moral da nação, a condição ética aliada à religião era o quê? Péssima. Péssima, né? Nós sabemos que somos nós que fazemos parte da igreja do Senhor.
se nós não lutarmos contra esse princípio que reina o mundo aí fora, como nós vamos fazer a diferença? Como? Nós cantamos aqui dentro da igreja que nós queremos mais intimidade com Deus, que nós queremos mais relacionamento com Deus, que nós queremos mais da parte de Deus. Oh, irmãos, cantar esse louvor é lindo, mas isso requer de mim e de você postura, requer de mim e de você vida com Deus. E muitas vezes vamos deixando as raposinhas entrarem e vamos achando que não tem nada a ver. Isso é sério. E aqui Sofonias vai colocar o dedo na ferida. O reino do sul estava entregue ao culto de Baal. Entregue. E aos quemarins, bezerros de ouro. Esse bezerro de ouro aparece a primeira vez aonde, irmãos? Lá no Êxodo, com o povo saindo, com aquela turma de gente junto, que resolve construir ali um bezerro de ouro. Olha que coisa triste. Né? A Sofonias vai dizer, no versículo 4 ao 6, que o povo estava tão entregue, tão cego, que eles desprezavam a Deus e nem sequer perguntavam por Ele. Eu fico pensando nos dias de hoje. Eu já disse isso antes e vou repetir. Eu tenho estudado os profetas menores, e a impressão que eu tenho, irmã Aparecida, é que eles estão falando dos nossos dias. É assustador. As pessoas têm vivido a vida tão apegada ao mundo que elas nem se lembram de Deus. Elas nem perguntam por Ele. Elas nem estão nem aí. Elas trabalham de segunda a sexta, começam a beber na sexta e param no domingo de manhã, para segunda-feira começar de novo, e assim estão vivendo a vida. Ah, mas todo mundo bebe? Não, tem quem não bebe, mas também está preocupado em divertir e não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Eu fico preocupada com a condição moral da nossa nação, com a condição religiosa da nossa nação. Vocês viram uma pesquisa do IBGE? O IBGE fez uma pesquisa em 2022 e ele perguntou também a respeito da religião das pessoas. E fez um mapa disso nas cidades. Né? Valadares é uma cidade quase que empata com o católico, né? Os evangélicos. E eu tenho me perguntado, o que nós, igreja, evangélicos, temos feito para fazer a diferença na nossa cidade? Nós estamos aí preocupados com as almas? Nós estamos verdadeiramente preocupados em proclamar o evangelho das boas novas? Vou deixar essa pergunta para você, viu? Nessa manhã. Os profetas daquele tempo, eles eram desleais e traidores, eles profetizavam aquilo que o povo queria ouvir, né? Os sacerdotes, eles profanaram o santuário, praticavam violência contra a lei, praticavam violência contra o quê? A palavra de Deus. Ô irmãos, nós não precisamos ir longe, não, é só entrar na internet. O que tem de profeta violentando a palavra de Deus é assustador, é algo inacreditável. E o pior disso tudo, tem gente crente, criado na igreja, ouvindo e batendo palma. Tem gente mandando vídeo e perguntando: ô pastor, o que a senhora acha disso? Meu irmão, não manda não. Pelo amor de Deus.
É heresia para dar com rodo. Eu nunca vi tanto na minha vida. Presta atenção, irmãos. Sacerdotes praticando violência contra a palavra. Sofonias surge nesse contexto para avisar a nação que ela sofreria os efeitos das suas atitudes. Irmãos, nesta nação, aonde o pecado estava imperando, havia um remanescente do Senhor? Com certeza, porque sempre há. E nos dias de hoje também. Mas não pense você que você está livre. Nós vamos, se nós não nos conscientizarmos, nós vamos também sofrer estas consequências. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A guerra em Israel, Irã bombardeando Israel, Israel bombardeando Irã. A Rússia bombardeando Ucrânia? Ucrânia, né? Ucrânia bombardeando a Rússia. A China em guerra com o Paquistão. Irmãos, esse é o cenário mundial que nós vivemos. E Sofonias vai falar assim, olha, cuidado você que está tranquilo aí, ó. Não pense você que não vai sobrar. Em outras palavras, né? Toma cuidado. Você que está preocupado demais em juntar tesouro na terra. Ele vai dizer aqui, olha, no versículo 13 do capítulo 1, os seus bens serão saqueados, as suas casas assoladas. Irmãos, não estou aqui para ameaçar ninguém, longe de mim. O que eu quero é despertar você para a urgência dos nossos dias, para a urgência do nosso tempo. Sofonias condenou os mesmos pecados que Josias lutou, tentou tirar do seu país. Durante 31 anos, o país pareceu estar mudado. Mas foi só Josias morrer que voltaram todas as velhas práticas. Irmão, eu sou crente é quando ninguém está me vendo. Eu sou crente é quando o pastor não está me vendo. Eu sou crente é lá no meu trabalho, é lá na minha casa. É a minha família que tem que dar testemunho de mim. Irmãos, cuidado. Cuidado. Nós temos que prestar atenção. E ele vai dizer mais à frente, no versículo 12. Você está com a sua Bíblia aberta aí, irmãos? Ele vai dizer, ó, naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Esquadrinhar quer dizer o quê, irmãos? Passar por uma inspeção meticulosa, olhar os detalhes. Israel vai ser meticulosamente, Judá vai ser meticulosamente inspecionado pelo Senhor. Nada vai ficar encoberto. Tanto o cético quanto o indiferente vão estar debaixo do mesmo juízo. Do mesmo juízo. Mas o que parece aqui que o povo daquele momento, como o povo dos dias de hoje, não percebe que estão errados. Não veem assim. Não, Deus é amor. Deus não vai punir ninguém, não. Não existe inferno. Não existe castigo. Deus ama todo mundo igual. E assim, nesses discursos de engano, o ser humano vai vivendo. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastora, e se a senhora estiver errada? E se quando a senhora morrer, não for nada do que a senhora acredita? Eu respondi para ele, ainda assim vou continuar acreditando. Porque Deus me deu a oportunidade de ver uma vida correta. Uma vida
boa, uma vida livre, livre de vícios, livre de dominação do mal, livre. Muitos pensam que não, que tudo isso pode ser talvez até balela, mas nós sabemos que não. A história da humanidade não nos deixa enganado, né? Quantas pessoas dos dias de hoje pensam assim, que Deus não está nem aí, Deus está ocupado demais, até isso eu já ouvi, Deus está ocupado demais para preocupar comigo, para preocupar com o meu problema. Irmãos, Deus é Deus de relacionamento individual. Deus trata com o homem no todo e trata com o homem individualmente também. Deus trata. E Ele se preocupa conosco, né? Aqui, continuando o livro de Sofonias, deixa eu beber uma aguinha. Estou com a garganta seca. Continuando aqui no livro de Sofonias, ele vai falar sobre a manifestação da ira do dia do Senhor. Então ele vai dizer para nós, né, essa expressão dia do Senhor vai ser empregada por 3 profetas, que nós já vimos, Joel, Sofonias e Malaquias. Esse juízo, esse sentido, essa expressão, desculpa, ela tem um sentido duplo. Ela tem um sentido para os dias atuais, para o tempo imediato, e tem para o futuro. Sofonias, ele vai profetizar para uma questão imediata, né, que vai acontecer, que é o reino da Babilônia tomando conta de Judá, levando aquele povo cativo, e vai também falar de um tempo futuro, né? O dia do Senhor, o dia da ira do Senhor também no futuro, aonde o Senhor vai julgar todas as nações, todos terão que se comparecer diante dele, né? Então, o dia do Senhor tanto se refere a essa ocasião em que vai se manifestar aqui, né, onde ele fala desse juízo. Esse juízo poderia ser juízo, uma devastação da lavoura, uma seca, uma fome, como também está agendado para esse povo lá na grande tribulação. Então ele começa aqui no versículo 4, falando assim: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Esse juízo é para aquele momento ali, essa profecia, né? Ali ele vai falar o porquê desse julgamento. Esse julgamento está acontecendo de forma tão pesada contra eles por 3 motivos. Primeiro, idolatria, culto às estrelas e violência. Irmãos, esta violência que nós vemos à nossa volta, essa violência que temos vivido nos nossos dias, isso está diante de Deus, e não se deixe enganar, porque o Senhor vai fazer juízo disso. Ele vai. Culto às estrelas. O que significa isso? Havia um grupo que existe até os dias de hoje, que amam cultuar o quê? A natureza. Cultuar o sol. Outro dia eu até comentei com vocês, na Europa, e me disseram que aqui no Brasil também já está nessa onda, as pessoas se reunirem para assistir o pôr do sol. E ali ficar contemplando, cantando músicas, e assim, admiradas, né, com aquela imagem, adorando. Pessoas adorando os animais, pessoas adorando a natureza, falam da energia. Irmãos, adorando a criatura e não adorando o Criador, pelo amor de Deus, o que é isso? É maravilhoso olhar para as plantas? É lógico. É maravilhoso olhar os pássaros. É maravilhoso olhar para o mar. É lindo demais, um céu estrelado. Claro que é, porque nós sabemos que isso tudo é obra das mãos de Deus. Para o homem, para encantar o homem, preparando esse ambiente para o homem. É muita inversão.
E aí Deus vai e fala através de Sofonias: eu vou destruir isso tudo. Não vai ficar nada. Essa destruição vai ser universal. Nós sabemos que na grande tribulação, essa terra vai sofrer grandes mudanças. Pois não, irmão Neilton? Ah, sim. Que essa onda, né, de bebê reborn, né? Uhum. É muito triste. É muito triste. Mas isso aí é só a ponta de um iceberg, né? Então, aqui nós vamos ver que na grande tribulação, essa terra toda ela vai sofrer transformações. Não se deixe enganar, a mensagem de Sofonias, ela se estende até o futuro. Essa expressão, ela tem um peso de importância muito grande, o dia do Senhor. É o dia da manifestação do seu juízo, é o dia da manifestação da sua ira. Isso é sério. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos lendo que esse juízo é escatológico. Ele vai dizer assim: aquele dia será um dia de indignação, um dia de angústia, de alvoroço e desolação. Olha quantos sinônimos ele vai usando para descrever esse tempo. Ele vai deixar bem claro que esse tempo será tão extraordinário que vai fazer o valente se tornar covarde. O corajoso vai ficar apavorado e não vai ter para onde fugir. Agora, irmãos, o que mais me apaixona assim, na palavra de Deus, eu sou uma apaixonada pela palavra do Senhor. O que mais me apaixona é porque todas as vezes que Deus manda um despertamento, uma palavra de juízo, não é para apavorar ninguém, não é para trazer desespero, não é para fazer ameaça, mas é para chamar a nossa atenção para o arrependimento. É para chamar a nossa atenção dos nossos caminhos. É porque Ele nos ama tanto, que Ele não quer que nenhum se perca. E aí Sofonias vai trazer essa palavra do capítulo 2. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Buscai, porque eu vou esconder você desse dia mau. Buscai ao Senhor. Toda palavra proclamada ao povo geralmente incluía: buscai ao Senhor. Não era só destruição, ponto e acabou. Não. Buscai ao Senhor. O mesmo Deus que esquadrinha o povo, Ele agora ordena que cada um examine a si mesmo, que cada um olhe para a sua própria vida, que cada um coloque, reconheça o que está fazendo de errado. Irmãos, eu queria abrir um parênteses. Pecado escondido e não confesso traz derrota. Traz derrota. Procure olhar para você, não precisa ninguém te apontar, porque não é isso que a Bíblia deseja. Cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor. Provérbios 28:13 nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa. Confessa e deixa. O pecado, ele precisa ser identificado, confessado e abandonado. É isso que Deus espera. Ao invés de viver sem pudor, como esse povo vivia, esse povo não tinha pudor, não estava preocupado com nada, não. É o que nós vemos aí hoje. Um povo sem pudor. Outro dia eu vi uma análise de um sociólogo, que eu gosto muito,
falando daquelas pessoas que nasceram na década de 60 a 70. Eu estou nesse meio, falando dessas pessoas, o que elas viram e o que elas veem hoje. Nós saímos de um mundo analógico e entramos num mundo altamente, né, que estamos aí vivendo, algo assim impressionante, uma evolução tão rápida, e nós viemos acompanhando isso. E ele vai falar da geração de hoje. É triste falar isso, Paulinho, mas ele vai dizer que essa geração de hoje é a mais burra que tem. É triste, irmãos. Por que eles falam isso? Porque é uma geração dependente da tecnologia, Marquinhos. Uma geração, ô Marquinhos, quando eu era criança, se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar disso, eu tinha que aprender a tabuada. Vocês não devem nem saber o que é tabuada. E essa tabuada era aprendida assim, saiu um chinelo na mão e o livrinho na outra. E eu em pé, fala a tabuada para mim. Repete a tabuada para mim. Ah, errou? Tá. Presta atenção e fala de novo. Irmãos, era traumatizante. Era traumatizante. Foi nessa geração. Aí hoje, quando às vezes a gente... E olha que eu nem sou boa em matemática. O meu marido faz conta matemática na cabeça de números assombrosos. E aí eu falo para ele assim, não, espera aí, deixa eu verificar se isso está certo mesmo. E vou na calculadora. Mas hoje está pior. Né? Essa geração não pensa. E vai ficar pior ainda com a inteligência artificial. Vocês devem estar vendo aí os prognósticos. Né? As pessoas chegam hoje para a inteligência artificial e falam para ela, você faz para mim um texto do meu TCC? Dentro desse... Olha o desafio para um professor identificar se aquilo foi feito pelo aluno ou não, gente. O tempo vai ficar cada vez pior. A minha época de pesquisa, eu ia aonde? Na biblioteca. A minha mãe comprou para mim uma coleção Barça, na época, que foi paga a longas prestações. E eu tinha amor a essa coleção, custei a me desfazer dela. Doei para a biblioteca da Univale. Mas as pessoas hoje é diferente. E esse tempo diferente vai trazer consequências também. Nós precisamos estar atentos. Porque tem tanto falso profeta procriando nesse campo da internet. Porque tem gente demais que não lê a Bíblia. Não sabe nem o que está escrito. Não abre a Bíblia. Então, aquilo que é dito para ele, em nome de Deus, ele toma como verdade. Outro dia eu escutei uma pessoa dizer, não, ninguém entende a Bíblia, não. Quem entende a Bíblia é doido. Por isso que a gente não lê a Bíblia. Eu pensei comigo, meu Deus, que ignorância é essa, Jesus? Isso é sério, irmãos. E isso está aí à nossa volta. Mas aí o Senhor chama a nos arrependermos, a confessar o nosso pecado, dar nome para Ele, confessar Ele e abandonar. Em vez de viver como se nada estivesse acontecendo. Muitas vezes nós vivemos agarrados na mesma situação. É Deus te falando, olha, tem um pecado escondido aí que você não abre mão dele. Faz uma análise na sua vida. Pergunta para Deus. Deus, o que eu não estou conseguindo aprender nessa situação? O que eu não estou enxergando nessa situação? E aí, Sofonias vai além, porque até agora ele está falando só para ajudar. Só que a partir de agora, ele vai falar dos vizinhos de Judá. Ele vai falar da Filisteia, vai falar da região dos Moabitas e a região dos Amonitas. E mais à frente, ele vai falar dos etíopes e da Síria. Irmãos, qual é um dos países mais pobres da África? Etiópia.
é um dos países que mais sofre com a miséria. Na Etiópia falta-se tudo. E a Etiópia desse tempo era um reino próspero. Irmãos, vocês conhecem algum amonita? Vocês conhecem algum moabita? Não existe. Onde eles viveram hoje é monturo de terra. Porque foi assim que Deus determinou. Deus vai dizer que, abre a sua Bíblia no capítulo 2, a partir do versículo 4. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Essas 4 cidades pertencem aos filisteus. Vocês estão vendo ali? Gaza, Askelon, Asdod, vira ali? Dá para identificar aí? Aí ele continua: ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Meu Deus. Aí ele vai mais à frente, versículo 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra a sua terra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon serão como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal, assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Resumindo uma longa história, não existe vestígio. Não existe vestígio de Moabita, não existe vestígio de Amonita. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, já destruiu estas regiões. Hoje, nos dias atuais de hoje, essas regiões são pasto. Não tem cidade, não tem nada. E ainda tem gente que duvida da palavra de Deus. Quando nós analisamos, irmãos, a história bíblica, nós entendemos que Deus manifestou sua indignação contra o seu povo, muitas vezes, usando o povo pagão. Mas esse povo pagou por ter se deixado usar. Esse povo pagou por escarnecer do povo de Deus. Deus não tolerou perversidade contra o seu povo. Deus interviu nesta situação. E esses vizinhos, hoje nós ficamos olhando ali, tem muita gente na internet falando dessa guerra do Irã e de Jerusalém, que Jesus está às portas, tem gente até querendo já determinar o tempo. Não entra nessas balelas não, viu, meu irmão? Você é mais inteligente do que isso. A palavra de Deus fala que rumores de guerra e guerra são só o início das dores. Nós temos visto isso, e isso chama a nossa atenção a consertar a nossa casa. É isso que isso chama a nossa atenção. Deixa eu consertar a minha casa, deixa eu consertar a minha vida, deixa eu fazer aquilo que é certo, aquilo que a palavra de Deus espera que eu faça. Mas isso tudo chama a nossa atenção e mostra-nos que Deus está no controle da história. Pode parecer tudo um caos, mas Deus está no meio desse caos. Deus está no meio dessa história. E aqui ele vai falar mais adiante da restauração do povo de Deus no dia do Senhor. Se, por um lado, Sofonias começa falando do seu livro, da ira de Deus contra todas as práticas que este povo vinha praticando, agora ele quer anunciar a restauração daquele remanescente que vai ser guardado, que vai ser escondido por Deus durante essa manifestação, e o que ele vai fazer. No transcurso da história, o Senhor sempre encontrou um remanescente, sempre. Isso nós não temos dúvidas. Vocês lembram quando o profeta
o profeta Elias se esconde lá e fala com Deus: eu quero morrer, eu estou sozinho. Eu gosto daquela conversa. Não, eu amo aquela conversa. Porque homem também é dramático, não é só nós, não. Ai, Deus, eu quero morrer, eu estou cansado, eu estou sozinho. Aí Deus: epa, pera lá, você não está sozinho, não. Tem mais tantos mil te esperando. Você ainda tem muita coisa para fazer. Levanta daí, sai desse lugar. Entendeu? Vai fazer o que você tem para fazer e para com esse chororô. Então Deus sempre tem. Em Sofonias 3,13, ele vai dizer assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem a sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os espante. Depois do que há de vir, a filha de Sião poderá cantar alegremente, pois ela vai ser acolhida. Tudo aquilo que o Altíssimo prometeu, ela vai vivenciar. Aqui, quando ele está profetizando, aqui, quando nós estudamos escatologia, você vai identificando o milênio, que Deus tem para o milênio, para o povo de Israel. Né? Ele vai ser honrado, o povo de Israel vai ser reconhecido. E naquele tempo, né, quando ele fala naquele tempo, é um tempo distante. É um tempo determinado por Deus. É um tempo específico. Né? Não é um tempo qualquer. Aí ele vai utilizar essa expressão: naquele tempo. Deus vai estabelecer e cumprir a sua palavra a respeito desse povo. Antes disso, a palavra estudando escatologia, nós sabemos que antes disso a igreja do Senhor já terá sido arrebatada, antes da grande tribulação. E quando o milênio for ser estabelecido, nós estaremos com Cristo, não é? Nesta grande função, aleluias. Oh, irmãos, nosso desejo tem que ser a volta de Jesus. Né? Isso tem que trazer alegria. Quando nós olhamos para esses livros que nós temos estudado, dos profetas menores, eles estão sempre repetindo a mensagem de Deus acerca do plano final para com Israel. Nós não temos dúvidas. Deus não desiste do seu povo. Assim, do mesmo modo que ele adverte, ele promete o quê? Trazer um tempo novo. E assim com a igreja. Hoje nós somos o povo de Deus. Deus, quando nos adverte do castigo, do juízo, Ele quer que nós tenhamos arrependimento genuíno, que nós nos aproximemos dEle, que nós sejamos dependentes dEle. E aí Ele vem com essa palavra de encorajamento, para gerar em mim e você esperança, de que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Você que é crente, não se assuste diante disso tudo que você está vendo e ouvindo falar, não. Nossos olhos estão fixos no Senhor. Nós não somos alienados, nós não somos tapados, nós não somos estúpidos. Não é isso. Mas tudo o que está acontecendo à nossa volta não pode tirar de nós a nossa paz. A nossa certeza de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele vai terminar o seu livro, versículo 20 do capítulo 3, dizendo o seguinte: naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu restaurar a vossa sorte, diz o Senhor. Irmãos, o que Deus começa, Ele termina. Fala para a pessoa que está do seu lado. O que Deus começa, Ele termina. O que Deus começa, Ele termina. Quando Ele faz, ninguém pode impedir o agir das suas mãos. Ninguém.
Quando Ele restaura seu povo, ninguém pode frustrar a sua obra. Ninguém. É Deus quem faz voltar, é Deus quem recolhe, é Deus quem faz do seu povo um nome e um louvor entre todos os povos. Deus chama, Deus liberta, Deus salva, Deus promove. É Ele que faz. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu queria finalizar essa aula de hoje com um versículo que está no capítulo 1 de Sofonias, versículo 14, que nos diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Irmãos, que não venhamos viver isso, que no dia do Senhor estejamos com Ele na bodas do Cordeiro, que tenhamos subido com Ele, que tenhamos desfrutado do seu grande arrebatamento. Amém? Fecha seus olhos agora e fala com o Senhor. Senhor, esquadrinha o meu coração. Ah, Deus, traz à minha mente, fala comigo, aquilo que porventura tem impedido o teu mover e o teu agir na minha vida. Senhor, me ajuda. Oh Deus, nós como igreja do Senhor, nós queremos declarar nesta manhã mais uma vez o quanto te amamos, o quanto necessitamos de ti, o quanto somos dependentes de ti. Meu Deus, existe um grupo de irmãos aqui dentro do templo, existe um grupo de irmãos nos assistindo pela internet neste momento. E eu quero te pedir pela vida de cada um deles, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem dos seus maus caminhos, venha encontrar lugar na mente e no coração da tua igreja. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem pressa, por isso nos desperta. Não queremos ser como as virgens tolas, que esqueceram do azeite e foram providenciá-lo justamente na hora da chegada do noivo. Ah, Deus, queremos estar atentos, não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas queremos ter os nossos olhos postos em Ti, Jesus, a todo o tempo. Que nenhuma circunstância venha tirar a nossa paz, que nenhuma situação venha tirar de nós o desejo de Te adorar, que nada venha impedir o nosso querer de estar na Tua casa, Te louvando e Te bendizendo. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas a nossa redenção está próxima, aleluias, e o nosso coração se alegra, porque sabemos que Tu és Deus que promete e cumpre. Louvado seja o Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e muito obrigado, Deus, pela ministração da Tua palavra em nós. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus, e agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês até a consumação dos tempos. Amém. Você tem um domingo agradável com o Senhor, e à noite nós teremos aqui um culto de adoração. Não falte.